4. Álbum de viagem. Aquarelas e desenhos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional adquiriu em 7 de maio de 1937 um conjunto encadernado de desenhos e aquarelas de viagem de Thomas Ender ao Brasil, cuja importância pode ser comparada ao principal acervo do artista, estabelecido na Academia de Belas Artes de Viena. Trata-se de seu álbum de viagem. Ao contrário das obras reunidas em Viena, no álbum do Rio de Janeiro, a disposição dos desenhos e aquarelas foi arranjada pelo próprio Ender, tendo sido um dos fatores que indicou naturalmente a organização da sequência de aquarelas e desenhos neste raisonné. Cuidadosamente anotado, o álbum é, portanto, um diário visual de sua viagem ao Brasil. A história contemporânea dessa preciosidade iconográfica começa em 18 de dezembro de 1934, quando o material foi oferecido pela casa Hans P. Krause Antiquar de Viena por carta endereçada diretamente à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro pela quantia de 2.000 francos suíços, sem que aparentemente tenha despertado qualquer interesse no Brasil. Com 306 imagens, contando frente e verso, sendo 157 delas desenhos aquarelados, o álbum foi comprado pela Livraria Cosmos, casa fundada em 1935 pelos livreiros austríacos Erich Aichner e Norbert Geierhahn. E já então, no Rio de Janeiro, foi mais uma vez ofertado à Biblioteca Nacional como desenhos ainda não publicados de Thomas Enders, desenhista dos mais afamados daquela época. Foi contratado, como tal, para a expedição Spix e Martius, pelo célebre estadista Duc Metternich. Apesar das imprecisões, Ender não fora contratado por Spix e Martius e Metternich nunca foi duque. A importância da obra foi finalmente reconhecida por Rodolfo Garcia, diretor da biblioteca de 1932 a 1945, que a adquiriu pela quantia de 15.000 contos de réis. A data de sua compra aparece no registro número 9 do Livro de Aquisições de Obras de 1937, no qual os trabalhos são descritos mais uma vez como tendo sido feitos pela expedição Spix Martius ao Brasil. A aquisição desse material, que está entre os mais importantes conjuntos iconográficos dos artistas viajantes, permaneceu, porém, até agora inédita, com exceção de 8 reproduções mal impressas em preto e branco, publicadas em 1968 num pequeno catálogo com a relação das obras. Somente com este raisonné tornou-se possível o acesso ao álbum publicado em sua integridade. É inacreditável que esse conjunto bicentenário de 71 folhas numeradas em papel azul, sobre as quais foram coladas parte da crônica visual da história brasileira, tenha permanecido tanto tempo aguardando a sua publicação. O álbum de viagem teve seus desenhos, aquarelas e esboços recortados, ordenados, numerados, colados e legendados por Ender nesta, que é a sua única obra editada pelo próprio artista vienense sobre o Brasil. E agora este conteúdo torna-se acessível, sendo obedecida rigorosamente a ordenação feita pela mão do artista. Esta obra, que reúne imagens tomadas do natural nos anos 1817 e 18, é integralmente publicada em facsímile, tendo sido respeitadas as suas dimensões em proporção levemente reduzida, cada imagem com sua legenda manuscrita. É importante assinalar que o álbum, com 2 exceções, guardou a integralidade de suas ilustrações. Apenas 2 desenhos estão desaparecidos, os de número 85 e 171, cujos títulos permaneceram colados no álbum. Thomas Ender organizou o álbum cronologicamente, sem se importar com os diversos meios que empregava: aquarela, desenhos, sépia e etc. O roteiro é preciso, desde a partida em Trieste, na Europa, seguida pela travessia atlântica, até a chegada no Rio de Janeiro, além de registros das viagens a São Paulo e à Fazenda da Mandioca, havendo inclusive desenhos esquemáticos de botânica. Dele fazem parte marinhas, paisagens urbanas e naturais, além de tipos e costumes, trazendo também imagens raras,
como dos arcos erguidos em 1817 na Rua Direita, atual 1º de Março, para a passagem de Dona Leopoldina. Há ainda esboços para uma rara aquarela acabada, mostrando o fundo da Baía da Guanabara, e outro para o seu primeiro quadro a óleo, ambos datados de 1818. O esmero com que ordenou e legendou as aquarelas sugere que tenha feito esse trabalho após seu retorno à Europa, em algum intervalo entre as suas atividades incansáveis. Indica também que o tenha feito para oferecer ao poderoso príncipe de Metternich, seu patrono da viagem ao Brasil e benfeitor do jovem artista. As legendas das obras são traduções que seguem os manuscritos de Ender no álbum. Por esta razão, constam menções a escravos e escravas. Já nos versos dos desenhos, agrupados após o facsímile, as legendas foram atribuídas pelo autor e por isso optou-se pelo uso da palavra escravizados ou escravizadas. Número 1. Trieste vista da altura do Porto Novo ou Quarantaina. Aquarela 19,5 por 13 centímetros. Número 2. Vista de Trieste a bordo da fragata Áustria. Aquarela e lápis 19,4 por 12,6 centímetros. Números 3 a 12. Costa do Mediterrâneo entre a Espanha e Gibraltar. 10 desenhos. Lápis 16,1 por 2,1 centímetros. Números 13 a 22. Continuação da costa da Andaluzia. 10 desenhos. Lápis 16,1 por 2 centímetros. Números 23 a 30. Costa do Reino da França. 8 desenhos. Lápis 16,1 por 2 centímetros. Números 31 a 41. Continuação da costa do sul do Reino da França. 11 desenhos. Lápis 16,1 por 2 centímetros. Números 42 a 51. Continuação da costa da França. 10 desenhos. Lápis 16,1 por 2 centímetros. Números 52 a 54. Costa da entrada do Rio de Janeiro. 3 aquarelas. 5,3 por 28,4 centímetros. Anotadas. Kust von Rio de Janeiro, Felsen, Gábia. Ilha Redonda, Zuckerhut, Santa Cruz. Enfartnacht. Não tardou a patentear-se, embora ainda à distância, a grandiosa entrada do porto do Rio de Janeiro. À direita e à esquerda elevam-se como portões da baía escarpados rochedos banhados pelas vagas do mar. Mártios, página 80. Números 55 a 57. Litoral do estado do Rio de Janeiro e entrada da Barra. Lápis e aquarela, 5,3 por 28,5 centímetros. Anotadas. Zuckerhut, Santa Cruz. Kust bis Cap Frio. Pela manhã de 14 de julho apareceu a costa, mais ou menos envolta em névoas, uma extensa serra. Pouco a pouco dissiparam-se as enganadoras nuvens e reconhecemos na distância acidentada, distintamente, a montanha coberta de matas de Cabo Frio. Mártios, página 80. Número 58. O Pão de Açúcar visto do mar. Aquarela 9 por 27,3 centímetros. Número 59. A Fortaleza de Santa Cruz vista do mar. Lápis e aquarela 8,5 por 27 centímetros. Anotado. Fort Santa Cruz von der Außenseite. À direita e à esquerda elevam-se como portões da baía escarpados rochedos banhados pelas vagas do mar. O que domina ao sul, o Pão de Açúcar, é o conhecido marco para os navios afastados. Depois do meio-dia alcançamos, aproximando-nos cada vez mais do mágico panorama, os colossais portões de rocha e finalmente por eles entramos no vasto anfiteatro. E chegamos à altura da pequena Ilha das Cobras,
Quase junto dela deitamos âncora às 5 horas da tarde. Mártios, página 80. Números 60 a 62. Montanhas da Espanha. 3 desenhos a lápis. 5,5 por 15,5 centímetros. 2 peças. 7,5 por 15,5 centímetros. 1 peça. Anotadas: Málaga, Marvelha, Gibraltar, Estoporta. Número 63. Vista dos rochedos de São Pedro e São Paulo. Lápis e toques de aquarela. 7,5 por 15,3 centímetros. Anotado: Vista do Penedo de São Pietro, a bordo da fragata Áustria. Visto a distância de 6 milhas no oceano. 17 de julho de 1819. Tradução livre do alemão. A nota escrita a lápis talvez não seja do próprio punho de Ender, ou então escrita tempos depois, porque não há concordância de datas. 17 de junho de 1819 poderia ser 1817, na viagem de vinda, apesar de na obra Reis in Brasilien, de Spix Martius, não ser mencionada a passagem pelos rochedos, o que certamente não passaria desapercebido aos 2 cientistas. Resta a solução deste desenho pertencer à viagem de volta, porquanto na biografia citada pelo Sr. Hans Hackenwies Klinhoven, o próprio Ender dá a sua vinda como sendo 28 de março, prova de que as anotações feitas posteriormente já se confundiam na sua memória. Número 64. Ilha da Madeira e as Ilhas Deserta. Lápis 6,6 por 17,8 centímetros. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, avistamos as 3 ilhas Deserta, que fazem parte do grupo da Madeira, a 6 milhas ao sul de nós, surgindo como portas desmoronadas ou gigantescos arcos na imensidão do mar. O rochedo despido, que está mais ao norte entre os 3, quase só habitado por gaivotas e pelo líquen orcela, é o mais baixo. O mediano de contorno mais considerável e o que está mais ao sul, Búgio, são, ao contrário, mais escarpados e foram percebidos a distância de 8 até 9 milhas marítimas. Mártios, página 60. Número 65. Barco de 3 mastros visto no dia 16 de junho de 1818. Lápis 6 por 13,5 centímetros. Número 66. Saída do Estreito de Gibraltar. Lápis 6,5 por 11,8 centímetros. A 3 de junho, zarpamos da Baía de Gibraltar ao meio-dia, acompanhados por mais de 50 embarcações grandes e pequenas, que também haviam esperado o vento favorável para a partida e conosco faziam agora a vela em majestoso comboio através do Atlântico. Mártios, página 57. Número 67. O touro no Golfo Ádrico. Aquarela 6,3 por 15,3 centímetros. A 3 de maio apareceu-nos, a pouca distância da costa de Sardenha, o touro, rocha nua que surge do mar, e logo em seguida São Pedro, a ponta mais ocidental daquela ilha. Mártios, página 32. Número 68. As Ilhas do Cabo Verde. Lápis 6,3 por 15,3 centímetros. Números 69 a 74. Costa de Cabo Frio até Rio de Janeiro. Lápis e Aguada 6,5 por 15 centímetros. 8 por 15,5 centímetros. 6,8 por 15,3 centímetros. 6,7 por 15,3 centímetros. 7 por 15,5 centímetros e 7 por 15,4 centímetros. Número 75.
convés da fragata Áustria durante o temporal. Lápis e aquarela, 16,6 por 20,4 centímetros. Vê-se os marinheiros trepados nos mastros, arriando as velas enfunadas pelo vento. Número 76. Navio de 3 mastros. Lápis, 8,9 por 45 centímetros. Número 77. Fragatas Áustria e Augusta. Lápis, 26 por 18,1 centímetros. Este desenho deve ser do princípio da viagem, ou então da volta à Europa em 1818. Porquanto, devido ao temporal que sofreram logo à saída do porto de Trieste, as duas fragatas fizeram a viagem de vinda separadamente, aqui aportando em diferentes ocasiões. Número 78. Rochedo de Gibraltar. Lápis, 7,8 por 16,2 centímetros. Número 79. Bateria da fragata Áustria. Lápis e aguada, 15,3 por 8,4 centímetros. Vê-se o porão do navio, com a escada de acesso ao tombadilho, mesa e as aberturas do porão. Número 80. Olhar retrospectivo por sobre a Espanha, África e Marrocos, na saída do Estreito de Gibraltar. Lápis, 4,8 por 17,8 centímetros. Número 81. Rochedo de Gibraltar. Lápis, 16,2 por 7,8 centímetros. Número 83. Barcos vistos na enseada de Gibraltar. Lápis, 15,8 por 4,8 centímetros. Lê-se: Bark in der Deccan von Gibraltar Gesation. Número 82. Convés da fragata Áustria, tinta e aquarela, 15,4 por 8,7 centímetros. Número 84. Fragata Augusta. Lápis, 8,5 por 15,3 centímetros. Número 86. Um brigue inglês. 6 de junho de 1819. Lápis. A Biblioteca Nacional não disponibilizou a dimensão do desenho. Lê-se: Englischer Brigadier. 6 de junho 1819. SIC. Número 85. Camarote do Dr. Martius na fragata Áustria. Este desenho falta no álbum, tendo já anotada esta falha em época anterior à compra pela BN. Número 87. Convés da fragata Áustria. Lápis e aguada, 13,8 por 8,7 centímetros. Número 88. Convés da fragata Áustria. Lápis e aguada, 15,7 por 8,5 centímetros. Número 89. Fragata Augusta no oceano. Lápis, 15,3 por 5,8 centímetros. Certamente elaborado na viagem de volta. Número 90. Temporal no oceano. Aquarela, 15,3 por 5,9 centímetros. Os viajantes alcançaram vários temporais na viagem de vinda. Um de sérias consequências, além do da saída de Trieste, foi o das ilhas Funchal, Madeira e Cabo Verde. Número 91. As duas fragatas austríacas. Lápis, 16,1 por 7,4 centímetros. Anotado: 6 de agosto, à tarde. Aspecto da viagem de volta. Número 92. Fragata Augusta e um brigue inglês ao longe. Lápis, 15,9 por 8,6 centímetros. Anotado: 10 August. Número 93. O oceano. Aquarela, 15,3 por 8,5 centímetros. Número 94. A fragata Áustria.
lápis 13,9 por 7,2 centímetros. Número 95, a fragata Augusta na Calmaria, lápis 14,9 por 7,9 centímetros. Número 96, um brigue americano com o Mar Bravo, aquarela 15 por 7,8 centímetros. Número 97, a fragata Augusta, lápis 14 por 8 centímetros. Número 98, um brigue americano visto no oceano, lápis 15,1 por 8,2 centímetros, datado de 9 de julho. Número 99, pôr do sol no oceano, aquarela colorida, 15,1 por 8,2 centímetros. Número 100, as fragatas Áustria e Augusta com as velas enfunadas, lápis 14,9 por 7,3 centímetros. Número 101, cabana de um camponês espanhol nas montanhas de Tarife, lápis 19,4 por 7,4 centímetros. Conforme o diário de Spix Martius, tendo a fragata arribado a Gibraltar, os viajantes aproveitaram vários dias para percorrerem os arredores, vindo até Tarifa, ponto mais meridional da Andaluzia. A sudeste de Algeciras está Tarifa, o ponto mais meridional da Andaluzia e de todo o continente europeu. A estrada que vai ter através dos campos e outeiros de arenito, cobertos de mato ralo, apresenta grande variedade. A pequena cidade é em grande parte de construção antiga e ainda conserva obras de fortificações feitas pelos mouros. Martius, página 47. Número 103. Uma travessa de Algeciras. Lápis 14,9 por 7,9 centímetros. A própria cidadezinha, lugarejo bem edificado, agradável, de situação muito encantadora. Casa de 3 andares, com pórtico. Número 102. Praia de banhos em Gibraltar. Lápis 15,3 por 7,5 centímetros. Está a cidade situada na parte oeste, parte mais habitada e mais plana da ponta de terra. Parece-me ser, pela descrição, a cidade de Tarife, diante da qual se estende a costa africana, distante apenas 3 milhas. Martius, página 49. Número 104. Vista da Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Lápis 20,3 por 11,3 centímetros. Vista tirada do lado direito da colina, em segundo plano os arcos, Morro de Santo Antônio, Morro do Castelo e Convento da Ajuda. Número 105. Vista da Glória. Lápis 20,3 por 11,1 centímetros. Vista tomada da Colina da Glória, com as casas e encostas junto à praia. Ao fundo, o calabouço e à direita, a armação no estado do Rio. No verso, esboço do Outeiro da Glória, tomado do atual campo do Russell, então praia. Número 106. Saco do Alferes. Tinta e aquarela, 19,4 por 10,3 centímetros. Vista da enseada ao longe da praia de São Cristóvão e Montanha da Tijuca. Número 107. Saco do Alferes, perto de São Cristóvão. Lápis e aquarela, 9,5 por 10,5 centímetros. Casas, praia, coqueiro e, ao longe, o bairro do Engenho Velho e Montanhas da Tijuca. Número 108. Ilha de Boa Viagem no Porto do Rio. Aquarela 15 por 8 centímetros. Perspectiva para Niterói, tirada do Rio. Número 109. Mangues de São Diogo. Lápis 20,2 por 10,4 centímetros. Perspectiva tirada do Morro de Santo Antônio para a cidade, no trecho do Campo de Santana e Cidade Nova. Número 110. Costão de Nossa Senhora da Saúde.
lápis 10 por 20 centímetros. Contrafortes do Morro da Saúde até o mar, desenho decalcado, parece cópia. Ilha do Bom Jesus, aquarela 15 por 8 centímetros. Compreensível o engano da legenda, pois para a Ilha do Bom Jesus foram transferidas em 1817 as instalações do Lazareto, ou Hospital Lázaros. Número 112. Armação. Aquarela 15,5 por 8 centímetros. A povoação em Niterói deve sua origem às primeiras instalações para a pesca da baleia. Número 113. Fortaleza de Santa Cruz, na entrada do Porto do Rio de Janeiro. Aquarela 14,8 por 7,7 centímetros. Aspecto tirado de bordo, de dentro da Baía de Guanabara para Niterói. Número 114. Lugar de desembarque de Sua Alteza Real a Arquiduquesa Leopoldina, perto de Santo Antônio. Aquarela 15,3 por 5,1 centímetros. Palanque armado no Arsenal de Marinha, junto ao Morro de São Bento, em frente à Ilha das Cobras. À direita, o Convento de São Bento, ao fundo, o Morro do Castelo e a entrada da Barra. Número 115. Fortaleza de Santa Cruz, vista pelo lado de fora da Barra. Lápis e aquarela 14,8 por 7,9 centímetros. Número 116. Arco triunfal levantado na rua direita. Lápis 10,1 por 8,2 centímetros. No percurso do Arsenal de Marinha à Capela Imperial, 3 arcos de triunfo de diferentes formas ostentavam muitos símbolos alusivos ao acontecimento e inscrições com as iniciais PC, Pedro e Carolina, pois que Leopoldina não existia no calendário português. Por todo o itinerário do cortejo viam-se os moradores ocupados em ornamentar a fachada de suas casas com tapetes e cortinas de diferentes cores. Schreibers, página 38. Número 117. Ilha de Boa Viagem, aquarela 15,1 por 7,6 centímetros. Número 118. Boa Viagem, perto do Rio de Janeiro. Aquarela 14,9 por 8 centímetros. Número 119. Ilha de Boa Viagem. Aquarela 15,3 por 7 centímetros. Estas 3 aquarelas mostram a Ilha de Boa Viagem no litoral fronteiro à cidade do Rio de Janeiro. Aspectos tomados de diferentes ângulos, à medida que se aproximava a embarcação do Andaluzia. Posteriormente, tornou-se uma dependência da Marinha Inglesa, que aí ancorava seus navios. Número 120. Vale do Engenho Velho. Aquarela 15,3 por 8,2 centímetros. Vale do Engenho Velho, no começo do atual bairro da Tijuca e Andaraí, descortinando-se ao longo a Igreja de São Francisco Xavier do Engenho Velho, construída em terra de antigo domínio dos jesuítas, e as montanhas da Tijuca. Número 121. Ponta do Calabouço. Lápis e aguada, 7,9 por 15,5 centímetros. Ponta do Calabouço, na beira do cais, Rua da Misericórdia, guindaste e começo da rua e casas de encosta do Morro do Castelo. Ao fundo, Ilha de Boa Viagem e montanhas do estado do Rio. Número 122. Vista tomada do cais do Rio de Janeiro. Aquarela 14,4 por 7,6 centímetros. Perspectiva em direção ao estado do Rio, distinguindo-se a povoação de Armação e montanhas da Serra dos Órgãos, numa tarde cinzenta e chuvosa. Anotado. Vista tomada do cais sobre a Baía do Rio de Janeiro, em alemão. Número 123. Enseada de Santa Luzia para o Rio de Janeiro. Lápis e aquarela 15,2 por 7,6 centímetros. Perspectiva tirada do mar, abrangendo desde o Morro de Santa Teresa, com um convento, trecho do passeio público, igreja e convento da Lapa dos Carmelitas, o Curral e o Convento da Ajuda,
Igreja de Santa Luzia, rua do mesmo nome e o Morro do Castelo com os principais monumentos e casas. Termina o panorama nos contrafortes da Ponta do Calabouço. Número 124. Saco do Alferes. Lápis e aquarela 15 por 8,3 centímetros. A praia do Saco do Alferes, vista do fim da Gamboa, local atualmente aterrado, ali passando a Avenida Rodrigues Alves. Número 125. O Hospital Militar para o Rio de Janeiro. Lápis e aquarela 15,4 por 7,6 centímetros. No Morro do Castelo situava-se o Hospital Militar, nas antigas instalações dos padres jesuítas. Perspectiva tomada do mar, abrangendo a região da Ponta do Calabouço, ladeira do Colégio, Largo do Moura e na colina a Igreja de São Sebastião e o Casario Amontoado. Número 126. Hospital de São Cristóvão. Lápis e aguada de sépia, 7 por 15,3 centímetros. Hospital dos Lázaros, transferidos para a Ilha do Bom Jesus. Número 127. Hospital de São Cristóvão. Lápis e aguada de sépia, 8 por 15,3 centímetros. Dois aspectos tirados do mesmo Hospital dos Lázaros, em São Cristóvão, fundado no governo de Gomes Freire de Andrade, ainda em meio à luxuriante vegetação. Atualmente acha-se encoberto pelas construções e a seu redor e no local fronteiro passa a Avenida Rodrigues Alves. Número 128. Casa do Engenho Velho. Lápis e aquarela, 7,2 por 15,2 centímetros. Interessante exemplo da aquarela tradicional brasileira no bairro do Engenho Velho. Número 129. Arrebaldes de Mataporcos. Lápis e aquarela, 7,2 por 15,2 centímetros. Arrebalde de Mataporcos, atualmente bairro do Estácio. Aspecto de uma rua, casas e pedestres. Número 130. Tinta, 8,5 por 15,2 centímetros. Arrebalde de Catumbi, para onde os naturalistas austríacos transferiram sua morada da primeira instalação da Rua da Alfândega, e ao qual faz referências o professor Mikan na sua carta de 15 de agosto. Mudamos agora nossa residência, passando da Rua da Alfândega, uma travessa reta e seguramente 3 vezes mais larga que a Ponte de Praga, para os arrebaldes de Catumbi, onde temos residência mais airosa entre os magníficos jardins e também mais barato. Schreibers, página 67. Número 131. Nos arredores do Mangal de São Diego. Lápis e aquarela 7,8 por 14,5 centímetros. Perspectiva de um ponto próximo à Aguada dos Marinheiros, vendo-se ao fundo as montanhas da Tijuca. Anotado. Na área do Mangal de São Diego. Tradução livre do alemão. Número 132. Mataporcos. Tinta e aquarela 8,3 por 15,2 centímetros. Panorama abrangendo o centro entre os trechos dos morros de Santa Teresa e Santo Antônio, Rua de Mataporcos e Arcos da Carioca. Ao fundo, a Bahia e o Pão de Açúcar. Número 133. Vale do Engenho Velho. Aquarela 8,2 por 15,3 centímetros. Todo o Vale da Tijuca, desde o Estácio até as montanhas. Número 134. Arredores de Matacavalos. Tinta, 8 por 15,1 centímetros. Apesar da variedade do título, o desenho é quase idêntico ao do número 131, variando apenas as folhagens decorativas que compõem o quadro. Número 135. Rua de Matacavalos. Aquarela colorida, 7,7 por 15,2 centímetros. Aspecto da Rua de Matacavalos, beirando o Morro de Santa Teresa, atual Rua do Riachuelo, sequência de pequenas casas de arquitetura tradicional de um só andar. Ao fundo, montanhas da Tijuca. Anotado. Da Rua de Matacavalos. Tradução livre do alemão. Número 136. Arrebaldes de São Cristóvão à luz da lua.
Aguada de sépia 8,3 por 13,5 centímetros. Número 137. Rua de Mataporcos no seu começo. Lápis e aquarela 8,2 por 15 centímetros. Começo da Rua de Mataporcos, hoje Frei Caneca, com detalhes da passagem de uma tropa do interior e ainda escravos e transportes. Anotado Princípio de Mataporcos, em alemão. Número 138. Vista para São Cristóvão e Saco do Alferes. Lápis 15,5 por 8,7 centímetros. Panorama de São Cristóvão e Saco do Alferes, vendo-se o Hospital dos Lázaros, a Bahia e as Ilhas da Guanabara. Anotado. Vista do jardim da casa do ministro austríaco Conde Flemming, em alemão. Número 139. Fim de Mataporcos. Aguada e Lápis 15,3 por 7,8 centímetros. Bairro limitado com São Cristóvão, atualmente Estácio. Em segundo plano, as Montanhas da Tijuca. Aspecto ao anoitecer. Número 140. Rua de Mataporcos. Lápis e Aguada 8 por 15,2 centímetros. No atual bairro do Estácio e imediações do Largo da Segunda-feira, rua sinuosa com casas modestas. Número 141. Mataporcos. Lápis e Aguada, 15,2 por 8,3 centímetros. Perspectiva tirada do morro do Bairro Velho, abrangendo Santa Teresa, Arcos, Santo Antônio e Castelo, ao fundo as montanhas da Serra do Mar. Número 142. A Chácara Episcopal no Vale do Engenho Velho. Tinta e aquarela 1,53 por 8,3 centímetros. Deve haver algum engano na legenda, pois este desenho não confere com outros do mesmo artista, nem com a casa que ainda existe no bairro do Rio Comprido, atual Seminário São José. Número 143. Plantas. Lápis 13,2 por 7,8 centímetros. Número 144. Vista do Corcovado para a entrada da Barra do Rio de Janeiro. Lápis e Aguada 8,2 por 15,3 centímetros. Há engano na legenda. A vista foi tirada do Morro do Senado, distinguindo-se o Outeiro da Glória, sua igrejinha e a entrada da Barra. Número 145. Perspectiva próxima do aqueduto no Corcovado. Aguada, 15,3 por 8,2 centímetros. Desenho tirado do Morro de Santa Teresa para a Baía de Guanabara. E seguimos passando por uma bela casa de campo pertencente ao bispo, pelo morro acima, antecedente ao Corcovado. Apenas deixávamos atrás de nós o rumor das ruas e de gente. Achamo-nos como que enfeitiçados no meio da pungente natureza estranha. Passando por diversos regatos cuidadosamente aproveitados e por morros cobertos de mata nova, alcançamos finalmente o terraço da eminência, ao longo da qual a água da fonte é conduzida para a cidade. Desenrolou-se sob nossos olhares uma vista maravilhosa da Bahia, das ilhas verdes flutuantes, do porto com os mastros e bandeiras sem número e da cidade estendida aos pés da mais garbosa montanha, cujas casas e torres reluziam ao sol. Mártios, página 134. Número 146. Vista do Alto do Corcovado. Lápis e Aguada de sépia. 8,2 por 15,3 centímetros. Panorama se estendendo até a Serra dos Órgãos. Número 147. Mandioca ao pé da Serra da Estrela. Lápis e Aguada, 8,2 por 15,3 centímetros. A fazenda pertencia ao cônsul russo Langsdorff, e lá estiveram excursionando pouco tempo depois da chegada ao Brasil os dois cientistas bávaros, Mikan e Ender. Majestoso e belo panorama, apresenta também a natureza em animação nas formas de suas cadeias de montanhas extensas e cobertas de vegetação até os cumes.
A Serra dos Órgãos e todos os membros desta mesma cadeia, que se ramifica de diversos modos, compõem-se de granito. Nas florestas da Mandioca, junto da montanha, acham-se blocos de tamanho pouco comum desse gênero de rocha e que rolaram dos cumes abaixo. Martius, página 156. Número 148. Rio Inhomerim. Aguada, 82 por 153 centímetros. Rio Inhomerim que desemboca no fundo da Baía de Guanabara. Vimos-nos, finalmente, próximos de uma ponta de terra muito baixa e pantanosa, coberta de mangue, avicenia, conocarpos e outras pequenas árvores de beira-mar, entre as quais o Inhomerim, rio pouco importante, se lança de mansinho no mar. Saímos então da baía e a embarcação foi pelos negros tocada para diante, por meio de compridas varas. Martius, página 145. Número 149. Embocadura do rio Inhomerim. Lápis e Aguada, 15,3 por 7,8 centímetros. Prosseguimos no curso do Inhomerim 1 milha dentro, mais ou menos até alcançarmos a vila do Porto da Estrela, cujas casas baixas, mal construídas, ou antes casebres, formam uma rua irregular na confluência do pequeno Saracuruna com o Inhomerim. Martius, página 147. Número 150. Mamoeiro. Lápis e aquarela, 8,5 por 13,3 centímetros. Número 151. Mamoeiro. Lápis, 9,8 por 13,4 centímetros. Número 152. Pinheiro. Lápis, 15 por 8,5 centímetros. Número 153. Cecrópia. Lápis, 8,6 por 13,1 centímetros. Número 154. Cecrópia. Lápis, 8,1 por 13,3 centímetros. Número 155. Estudo de árvores, mimosas e palmeiras. Lápis e aquarela, 13,5 por 8,6 centímetros. Também cada um dos rios principais, cuja cabeceira dá mais ou menos o característico de sua própria vegetação, tem uma flora típica ao longo de seu curso até as suas mais longínquas margens, formando uma das mais importantes distinções na fisionomia do sistema de um rio. Martius, página 146. Número 156. Palmeira. Lápis, 7,8 por 11,9 centímetros. Número 157. Palmeiras. Lápis e aquarela, 8,4 por 12,2 centímetros. Número 158. Bosque no rio. Lápis e aquarela, 15,3 por 9 centímetros. Cremos ser o rio Inhomerim, pois no trajeto feito pelo naturalista, somente este rio foi navegado. O desenho é tirado de bordo da barca para as margens. Uma parte da margem da baía, coberta de semelhantes bosques anfíbios, estende-se profundamente pelo continente adentro, mal se elevando acima do nível do mar. Assim como o limite a partir do qual a vegetação toma feição de verdadeira mata ou finalmente de pastos, tem os seus representantes do reino da flora também o ponto onde cessam as formas mais baixas e vizinhas do mar, dando lugar à vegetação mais nobre, caracteriza-se por tipos particulares próprios. Martius, página 146. Número 159. Embaúba. Lápis, 7,8 por 11 centímetros. Número 160. Embaúba. Aquarela, 8,5 por 10,6 centímetros. Número 161. Macaco capuchinho e mamona, arbusto. Lápis, 15,3 por 8,5 centímetros. Número 162. Estudo de árvore. Lápis, 8,5 por 13,8 centímetros. Número 163. Embaúbas. Lápis e aquarela, 8,7 por 13,8 centímetros. Número 164. Cecrópia.
uma embaúba nova, lápis e aquarela, 15 por 9,2 centímetros. Número 165, estudo de árvore, lápis, 7,6 por 8,6 centímetros. Número 166, bananeiras, lápis, 8,9 por 6,6 centímetros. Número 167, abacaxi silvestre, aquarela, 15,8 por 9,1 centímetros. Número 168, pinheiros, lápis, 6,7 por 6,9 centímetros. Número 169, negra, aquarela, 5 por 7,4 centímetros. Vista 3/4 para a direita, de turbante. Número 170, negro crioulo, lápis 8,2 por 8,8 centímetros. Figura de empregado de casa rica, de frente, camisa de peito aberto e casaco. Número 171, crioulos, original desaparecido. Número 172, macacos africanos, lápis 14,2 por 6,5 centímetros. Número 173, uma sege de aluguel do Rio de Janeiro, lápis e aquarela 15,5 por 8,5 centímetros. Número 174, uma sege ou fiacre, lápis 15,2 por 8,2 centímetros. Número 175, uma sege de aluguel, lápis 15,3 por 8,1 centímetros. Número 176, mulas, aquarela e lápis, 15,4 por 8,4 centímetros. Número 177, um coche de aluguel, lápis, 15,2 por 7,9 centímetros. Número 178, um cocheiro português, lápis, 15,1 por 8,1 centímetros. Número 179, uma tropa de animais de carga, lápis e aquarela, 15,2 por 8,4 centímetros. Número 180, animais de carga e feixe de capim, lápis e aquarela, 8,5 por 15,1 centímetros. Número 181, uma mula e uma carroça de carga, lápis, 8,4 por 15,6 centímetros. Número 182, chafariz de mata-porcos, lápis e aquarela, 15,8 por 8,8 centímetros. Escravos atendem a um homem a cavalo, negros em fila aguardando vez para apanhar água ao fundo da tropa de animais. Número 183, carro de bois, lápis 14,4 por 8 centímetros. Número 184, veículo, lápis 16 por 8,9 centímetros. Carroça puxada por burro e conduzida por escravos. Homem sentado na trave de sustentação. Estudo de homem de costas. Número 185, carro de bois, lápis e aguada 15,1 por 7,9 centímetros. Cena de costumes. O boiadeiro de pé tange os bois. Meninos escravos sentados na retaguarda do carro. Número 186. Mulas com carga. Lápis 14,8 por 6,8 centímetros. Animais com cangalhas em fila e a madrinha puxada pelo escravo. Número 187. Uma portuguesa pede esmola para pagar uma promessa. Lápis e aquarela, 14,9 por 7,6 centímetros. Número 188. Carroça com negros. Lápis e aquarela, 15,5 por 8,3 centímetros. Carroça desatrelada cheia de capim. A alimária pasta e escravos descansam. Ao fundo, esboço de paisagem, casas no alto do morro. Número 189. Uma carroça de carga puxada por negros na cidade do Rio de Janeiro.
lápis 15,2 por 7,9 centímetros. Número 190, escravo, lápis 15,4 por 7,5 centímetros. Número 191, negras, estudo de indumentárias, aquarela 15,4 por 8,1 centímetros. Número 192, escravas do Rio de Janeiro, aguada, 15,5 por 8,3 centímetros. Número 193, escravos, lápis e aquarela, 15,3 por 7,8 centímetros. Número 194, escravos, lápis e aquarela, 14,8 por 8,3 centímetros. Estudos de indumentária. Número 195, escravos, lápis e aquarela, 15,2 por 8,6 centímetros. Número 195, bis, escravos, lápis 15,5 por 7,8 centímetros. Thomas Ender numerou 2 desenhos como 195. Estudos de indumentária. Nota-se numa figura a gargalheira, sinal de escravo capturado após tentativa de fuga. Número 196. Escravas descansando. Lápis e aquarela, 15,5 por 7,1 centímetros. Número 197. Uma portuguesa com escravos. Lápis e aguada, 14,3 por 7,8 centímetros. Costume tradicional. Mulher branca seguida em fila pelos escravos. Número 198. Escravas. Lápis 13,9 por 8,1 centímetros. Detalhe do vestuário. Número 191. Escravos. Lápis e aquarela, 14,7 por 8,5 centímetros. Estudos de costumes. Número 200. Escravos. Lápis, 14,9 por 8 centímetros. Tipos e atitudes. Número 201. Animal de carga. Lápis, 15,2 por 8,5 centímetros. Número 202. Escravas. Lápis e aquarela, 15,3 por 8,4 centímetros. Número 203. Escravos. Lápis, 15,4 por 7,5 centímetros. Estudo de atitude, detalhe de uma cela. Número 204. Macacos capuchinhos. Lápis, 15,3 por 7,9 centímetros. Número 205. Escravas. Lápis e aquarela, 15,3 por 7,3 centímetros. Número 206. Macaco capucino. Lápis, 15,6 por 7,5 centímetros. Número 207. Escravas. Lápis e aguada, 14,6 por 7,8 centímetros. Número 208. Escravas domésticas. Aquarela, 14,3 por 7,4 centímetros. Estudo de duas fisionomias. Detalhes de vestuário. Número 209. Negras. Lápis, 14,7 por 7,8 centímetros. Número 210. Escravo. Lápis, 6,8 por 13,2 centímetros. Número 211. Escrava. Lápis, 7,8 por 13,1 centímetros. Número 212. Negros. Lápis e aquarela, 15,3 por 7,3 centímetros. Número 213. Escravo. Aquarela, 6 por 9,7 centímetros. Marcadas as cores do vestuário. Número 214. Escrava. Lápis, 7,1 por 11,5 centímetros. O mesmo tipo que o número 210, vista de frente e detalhando o vestuário. Número 215. Povo. Lápis, 15,3 por 8 centímetros. Tipos de rua. Escravas com roupagens largas e transpassadas.
mulheres brancas com cabeça coberta por grandes mantilhas, homens envolvidos em largas mantas e chapéus de abas largas. Número 216. Escravos punidos. Aquarela 7,3 por 10,1 centímetros. Escravos varrendo ligados pela cintura e pelos pés por correntes, libambos. Número 217. Escrava. Lápis 6,3 por 10,9 centímetros. Ainda o estudo do mesmo tipo que no número 211 e 214. Número 218. Escravas. Aquarela e aguada, 14,7 por 8 centímetros. Número 219. Escravo. Lápis, 8,3 por 10,3 centímetros. Estudo de pedinte com elefantíase. Número 220. Escravos. Aquarela, 8 por 7,8 centímetros. Negros de ganho. Uma figura traz a galhardeira, sinal de escravo recapturado. Número 221. Trajes do povo. Lápis, 15,8 por 8,3 centímetros. Escravas e mulheres de mantilha e sapatos rasos. Número 222. Papagaio. Lápis, 7,2 por 8,8 centímetros. Número 223. Mulatas e negras. Aquarela, 9,3 por 7,8 centímetros. Grupo sentado. Uma das figuras amamenta a criança branca. Número 224. Marinheiros. Lápis, 12,8 por 8 centímetros. Número 225. Negros punidos. Aquarela, 8,2 por 7,8 centímetros. Número 226. Escravos recém-chegados. Lápis e aguada, 7,8 por 7,9 centímetros. Número 227. Escravos. Lápis, 9,2 por 14,9 centímetros. Número 228. Escrava. Aquarela, 10 por 7 centímetros. Número 229. Escrava. Lápis e aquarela, 8,8 por 6,4 centímetros. Número 230. Escravos. Lápis, 7,8 por 15,3 centímetros. Estudos de atitudes. Número 231. Negro. Lápis, 8,3 por 9,7 centímetros. Número 232. Escrava. Aquarela, 8,4 por 12,4 centímetros. Número 233. Escravos. Lápis, 7,9 por 15,2 centímetros. Número 234. Escravas. Lápis, 7,4 por 6,5 centímetros. Número 235. Escravos. Lápis e aguada, 7,6 por 7 centímetros. Número 236. Escrava. Lápis, 13,5 por 8,5 centímetros. Número 237. Escravas. Lápis, 8,4 por 10 centímetros. Número 238. Escravos. Lápis, 7,3 por 15,4 centímetros. Número 239. Escravos. Lápis, 8,6 por 15,2 centímetros. Número 240. Escravas dançando. Lápis, 12 por 9,2 centímetros. Número 241. Mulata. Lápis, 10,9 por 7,2 centímetros. Número 242. Carroça de carga e carregador de capim. Lápis, 8,8 por 16 centímetros. Número 243. Espanhóis. Lápis, 8,5 por 15,2 centímetros. Desenhos tomados durante o trajeto na estrada em Espanha. Número 244. Africanos e espanholas. Lápis, 8,2 por 15,3 centímetros. Interessante estudo de indumentárias, anotadas as cores. Ainda há apontamentos da viagem pela Espanha.
Número 245, negras, lápis 8,3 por 15,4 centímetros. Álbum de viagem, versos das folhas. Para oferecer ao leitor uma plena leitura do álbum, conservando seu caráter autoral com as intervenções ordenadas por Ender, este capítulo foi dividido em duas partes, o álbum propriamente dito e as imagens registradas nos versos das folhas coladas, onde há inclusive trechos que restaram de anotações e contabilidades reunidas a seguir. As imagens dos versos são facilmente reconhecidas pela ausência do carimbo da Biblioteca Nacional. Esses versos das imagens reservavam, contudo, algumas surpresas, como a aquarela que ilustra a abertura deste capítulo. Aquilo que poderia ser visto como uma tentativa de um livro de viagem fica ainda mais evidente nos versos das obras, mostrando que o artista não hesitou em fazer escolhas ou mesmo mutilar parte do material para atingir seu propósito de organizar visual e cronologicamente os souvenirs de sua viagem ao Brasil. Número 60B, sem título. Lápis, 5,5 por 15,5 centímetros. Número 62B, sem título. Lápis, 7,5 por 15,5 centímetros. Número 64B, marinha. Lápis, 6,6 por 17,8 centímetros. Número 66B, marinha. Lápis, 6,5 por 11,8 centímetros. Número 67B, esboço de figuras. Lápis, 6,3 por 15,3 centímetros. Número 68B, marinheiro sentado. Lápis, 6,5 por 15,3 centímetros. Número 81B, esboço da Fortaleza de Santa Cruz. Lápis, 16,2 por 7,8 centímetros. Número 82B, esboço de marinheiro. Lápis, 15,4 por 87 centímetros. Número 88B, esboço de duas figuras masculinas. Lápis, 15,7 por 8,5 centímetros. Número 96B, estudo de casco de embarcação. Lápis, 15 por 7,8 centímetros. Número 99B, estudo de embarcação conduzida com varas. Tinta, 15,1 por 8,2 centímetros. Número 101B, estudo de homem sentado, cabeça e carro de mão. Lápis, 9,4 por 7,4 centímetros. Número 102B, estudo de figuras e besta de carga. Lápis, 15,3 por 7,5 centímetros. Número 103B, estudo de mulher e retrato de homem. Lápis, 14,9 por 7,9 centímetros. Número 105B, esboço da Igreja de Nossa Senhora da Glória. Lápis, 20,3 por 11,1 centímetros. Número 111B, estudo de figuras. Lápis, 15 por 8 centímetros. Número 112B, estudo de soldados. Lápis, 15,5 por 8 centímetros. Número 114B, estudo para um retrato de Sua Alteza a Arquiduquesa Leopoldina perto de Antônio. Lápis, 14,8 por 7,9 centímetros. Número 115B, esboço da Fortaleza de Santa Cruz. Lápis, 10,1 por 8,2 centímetros. Número 117B, estudo de escravizado. Lápis, 15,1 por 7,6 centímetros. Número 119B, anotações contábeis manuscritas. Lápis, 15,3 por 7 centímetros. Número 120B, anotações contábeis manuscritas. Lápis, 15,3 por 8,2 centímetros. Número 121B, estudo de escravizados.
lápis 7,9 por 15,5 centímetros. Número 122B, sem título, lápis 14,4 por 7,6 centímetros. Número 126B, esboço de paisagem, lápis 7 por 15,3 centímetros. Número 128B, estudo de duas escravizadas, lápis 7,2 por 15,2 centímetros. 129B, estudo de montaria, lápis 7,2 por 15,2 centímetros. Número 144B, estudo de escravizada, lápis 8,2 por 15,3 centímetros. Número 145B, risco, lápis 8,2 por 15,3 centímetros. Número 147B, estudo fazenda da mandioca, lápis 8,2 por 15,3 centímetros. Número 149B, estudo de escravizados, lápis 7,8 por 15,3 centímetros. Número 150B, estudo de vegetação, lápis 13,3 por 8,5 centímetros. Número 152B, esboço de panorama do Rio de Janeiro, lápis 15 por 8,5 centímetros. Número 154B, estudo de vestuário, lápis 13,3 por 8,1 centímetros. Número 157B, estudo de mulher branca de costas e escravos, lápis 8,4 por 12,2 centímetros. Número 158B, estudo de uma tropa, lápis 9 por 15,3 centímetros. Número 162B, estudo de escravizada, lápis 8,5 por 13,8 centímetros. Número 173B, sem título, lápis 15,5 por 8,5 centímetros. Número 178B, estudo de cabeça de cavalo, lápis 15,1 por 8,1 centímetros. Número 187B, estudo de mula, lápis 14,9 por 7,6 centímetros. Número 190B, estudo de escravizado, lápis 15,4 por 7,5 centímetros. Número 191B, cabeça de cão de fila, lápis 15,4 por 8,1 centímetros. Número 192B, estudo de escravizados, lápis 17,5 por 8,3 centímetros. Número 201B, estudo de escravizados e soldado, lápis 15,2 por 8,5 centímetros. Número 202B, escravizada sentada, vista de costas, lápis e aquarela 15,3 por 8,4 centímetros. Número 203B, estudo de escravizadas, lápis 15,4 por 7,5 centímetros. Número 205B, estudo de cabeça, vestuário e montaria, lápis e aquarela 15,3 por 7,3 centímetros. Número 207B, riscos, estudo de cavalo, lápis 14,6 por 7,8 centímetros. Número 209B, estudo de escravizados, lápis 14,7 por 7,8 centímetros. Número 210B, paisagem urbana com igreja e casa com alpendre, várias outras habitações, lápis 6,8 por 13,2 centímetros. Número 221B, estudo de muares e figura, lápis 15,8 por 8,3 centímetros.
Número 224B. Estudo de fisionomias, negros e brancos. Lápis, 12,8 por 8 centímetros. Número 223B. Esboço de figuras. Lápis, 9,3 por 7,8 centímetros. À direita, número 225B. Esboço de paisagem, Corcovado. Lápis, 8,2 por 7,8 centímetros. Número 229B. Folhas. Aquarela, 8,8 por 6,4 centímetros. Número 227B. Detalhes de arquitetura. Lápis, 9,2 por 14,9 centímetros. Número 230B. Anotações, contabilidade. Lápis, 7,8 por 15,3 centímetros. Número 232B. Estudo de figuras. Lápis, 7,9 por 15,2 centímetros. Número 238B. Estudo de negros praticando capoeira. Lápis, 7,3 por 15,4 centímetros. Número 239B. Esboço de vegetação. Lápis, 8,6 por 15,2 centímetros. Número 243B. Estudo de embarcações e figuras. Lápis, 8,5 por 15,2 centímetros. Número 244B. Esboço de paisagem. Lápis, 8,2 por 15,3 centímetros. Número 245B. Estudo de folhagem. Lápis, 8,3 por 15,4 centímetros.